Boa tarde a todos. Quero inicialmente cumprimentar aqui a Grazi pelo brilhante trabalho que tem feito, Grazi, neste momento excepcional em que o estado do Rio Grande do Sul está vivendo. Realmente, e cada vez que andamos um pouco pelo nosso estado, mais impressionados ficamos com o nível de estrago que aconteceu e está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. Evidentemente que, para uma condição como esta, e que a última, algo que poderia ser similar, que nós lembramos que foi o Covid, em que as nossas atividades pararam, mas pelo menos ninguém teve tantas perdas como está tendo agora, porque naquela época, além da atividade econômica que praticamente paralisou, mas as estruturas permaneceram. E agora, não só a atividade econômica também paralisou, ou está paralisada, em uma situação muito precária, está funcionando, diga-se de passagem, como uma destruição, de um modo geral, principalmente nessas regiões centrais do estado do Rio Grande do Sul. Então, realmente, dentro de uma situação como essa, de calamidade, o Rio Grande do Sul também precisa de uma situação de solução excepcional por parte do ente federal. Na realidade, nós temos grandes expectativas amanhã na visita do ministro e esperamos que ele não venha aí só entregar máquinas para as prefeituras, que além de serem muito bem-vindas, obviamente, não negamos que seja, não, pelo contrário, são muito bem-vindas, mas de qualquer maneira nós precisamos muito mais medidas para o agro. E na realidade, tudo que o governo federal fez até agora, além de prorrogar dentro dos pleitos da Farsul, que estamos com ampla, através do trabalho da Grazi Camargo, nós estamos com amplo apoio das prefeituras, das câmaras de vereadores do estado do Rio Grande do Sul, não poderia deixar de ser diferente. Nós temos que avançar para medidas, porque na realidade o governo até agora entregou uma prorrogação dos pagamentos dos custeios das dívidas até o dia 14 de agosto e também uma circular do BNDES também prorrogando as questões dos bancos de fábrica, porque tem muito produtor rural financiado com máquinas agrícolas. É bom que se diga, minha gente, que os produtores rurais não estão sofrendo só nesta safra. Nós, nas duas safras que nos antecederam, pelo motivo oposto, nós deixamos de colher 30 milhões de toneladas de grãos, o que já trouxe um produtor rural para esta safra realmente enfraquecido economicamente. E a partir então do que está acontecendo agora, nós estamos tendo a pá de cal em cima do produtor rural do estado do Rio Grande do Sul. Então nós precisamos realmente medidas excepcionais. Mas nos preocupa demasiadamente, o que o governo federal fez. Ou seja, para um setor que estava se reabilitando, um dos poucos setores que estava fora da crise, que era o setor orizícola, e que nós, apesar dos reiterados avisos e comprovações com dados, com números, fizemos ao governo federal a respeito da desnecessidade ou não necessidade dessa importação translocada, na nossa opinião, que trazer 1 milhão de toneladas de arroz significa comprometer a próxima safra, já não esta, porque esta já está colhida. Esta já está colhida e está circulando. E a dificuldade que nós temos para abastecer o mercado, neste período breve que passamos, foi justamente no sentido que nós não tínhamos logística. E além de não termos logística, a grande dificuldade de emitir notas fiscais eletrônicas para que o produto saísse do estado do Rio Grande do Sul. Isto foi avisado ao governo. No entanto, fomos premiados, eu diria assim, com uma licença de importação que abalou o mercado. E simplesmente quando o governo anunciou que ia importar 1 milhão de toneladas de arroz, simplesmente o mercado balançou. E além do mais, quando anunciou desnecessariamente o desabastecimento do mercado, as pessoas foram lá e se abasteceram muito mais do que a necessidade nossa de colocar no mercado. Portanto, nós não merecíamos o setor esse tipo de medida do governo federal que pode comprometer não esta safra, não este abastecimento, mas a safra 24, 25. Sem dúvida nenhuma que é a próxima que estaremos plantando. Então, colocado isso, é que nós temos grandes expectativas, sim,
de que amanhã, quando o ministro Carlos Fávaro estará instalando o seu gabinete itinerante na cidade de Santa Cruz do Sul, e nós estaremos lá, em Santa Cruz do Sul, que ele tenha anúncios, que ele venha e traga anúncios para minimizar os impactos da agricultura, que a agricultura do Rio Grande do Sul vem sofrendo neste momento. Então, eu passo para a condução desta coletiva, passa o Antônio da Luz, que dirige os trabalhos. Quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui conosco e, fundamentalmente, minha gente, agradecer a solidariedade, não só do povo gaúcho que ficou fora, ninguém ficou, mas a solidariedade do povo gaúcho no salvamento de pessoas que trabalharam com afinco, foi na utilização de jet ski, de lanchas, gente privada tentando salvar e salvaram milhares de vidas, diga-se de passagem. Esse fica o nosso agradecimento a essa solidariedade. Depois, milhões e milhões de doações que foram feitas aqui no estado do Rio Grande do Sul e agradecer também o povo brasileiro como um todo, que o Brasil inteiro. Para vocês terem uma ideia, hoje nós acabamos de receber em Soledade, que é a nossa central de recebimento, uma carreta com gêneros do Pará. Essa carreta levou 11 dias para chegar ao estado do Rio Grande do Sul. Vejam bem, não é o aspecto, porque provavelmente o frete tenha sido mais caro do que o conteúdo da carreta. Mas olha a importância da solidariedade. Essa é a mensagem da solidariedade do povo brasileiro. Mandamos uma carreta com alimentos do estado do Pará. Antônio da Luz. Bom, muito boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os jornalistas que nos acompanham. A Grazi Camargo vai fazer uma apresentação agora de um estudo que foi feito, uma pesquisa que foi rodada junto a centenas de produtores, aproximadamente 500 produtores, aos quais nós agradecemos por terem respondido à pesquisa, onde justamente havia por parte dos senhores e senhoras uma demanda sobre os números, né? E claro, tem os números gerais. Nós ainda, infelizmente, tem produtores que ainda não conseguiram chegar nas suas propriedades para saber o tamanho do problema. Agora, muitos já. E nós, então, temos a oportunidade de ver um perfil de produtor, como que isso está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul por perfis de produtores, bem como a forma como esses endividamentos eles afetam a continuidade dos negócios. Nós fizemos isso em parceria com o grupo SOS Agro, que é um grupo de milhares de produtores rurais que estão nos ajudando, e nós queremos também agradecer muito a cada prefeito, cada prefeita que enviou para o governo federal uma moção apoiando os pleitos da Farsul, que já foram entregues para o ministro Carlos Fávaro lá no início do mês, e nós temos quase 200 de prefeituras e câmaras de vereadores que estão apoiando formalmente este pleito, e que nós acreditamos, imaginamos e esperamos que amanhã, na vinda, então, como muito bem já disse o presidente Gedeão, amanhã nós tenhamos um anúncio do atendimento destes pleitos. Então, Grazi, vou te pedir a gentileza de compartilhar a apresentação e fazer a apresentação para que todos os jornalistas tenham conhecimento do conteúdo. Boa tarde, então. Eu vou pedir para a Dandara, ela está aqui como a agro delas também, para que ela compartilhe a apresentação, para que eu possa mostrar para vocês, então, o que o movimento, tá, SOS Agro RS, conseguiu juntar de informações, né? Fizemos um formulário, onde nesse formulário 540, 550 pessoas responderam. Teve algumas coisas que algumas pessoas não quiseram responder, mas a gente conseguiu muita resposta real do prejuízo, né, dos produtores que, assim como eu, perderam as suas lavouras quando estavam prontas a colher. A chuva começou no final de abril, nós estávamos colhendo e aí faltou mais de 60%, 70%, fora o pessoal que perdeu tudo nas propriedades, que perderam maquinário, enfim. Essa realidade acho que todo mundo já está sabendo. Então, esse nosso movimento, ele está contando com 2.025 produtores, tá? Aproximadamente.
Bom, desses 2.025 produtores de todas as regiões do Rio Grande do Sul, 550 responderam o formulário e o perfil desses produtores foi, desses que responderam, né, o nosso formulário, 46,3% se enquadram como Pronamp, 26,7% se enquadram como Pronaf e 26,1% se enquadram como demais produtores. Só isso, só aumenta. Isso, por gentileza. Aí, volta no outro slide. Então, ali, resumindo, né, o nosso formulário, nós conseguimos chegar nesses números. 26,7% são Pronaf, 26,1% são demais produtores e a grande maioria 46,3% é Pronamp, tá? Esse é o perfil das 540 respostas de produtores que nós tivemos. Pode passar, Dandara. Com isso tudo, a gente fez um levantamento da média, né, do prejuízo financeiro de todos os produtores que responderam ao nosso formulário. A média ficou até 500 mil reais, tá? Isso é uma média daqueles que responderam. Então, os que responderam agora aqui foram 347 produtores, que tiveram um prejuízo de 1.391.000 de média. Somando todo esse prejuízo, somente desses 347 produtores que responderam, nós temos 467 milhões. Isso é um prejuízo agora, real. Desse prejuízo, então, a gente avaliou quantos hectares, né, desse pessoal que respondeu, que está junto no nosso grupo ali. Foram, então, respondidos, equivalem a 33.649 hectares. De soja, a gente tem 15.470 hectares. De arroz, 4.495 hectares. De trigo, 2.100 hectares. Laranja, 40 hectares. E outros que não botaram a cultura, mas eles representam 11.584 hectares. Pode passar, Dandara. E aqui a gente fez um gráfico, né, representando tudo isso, que a grande maioria realmente foi a soja, 45,9%, né, está representando de área aqui de soja. Como eu falei no começo, a soja já estava toda pronta para colher, e aí veio a chuva e a gente não conseguiu colher, tá? Alguns também responderam as questões dos animais, assim, que tiveram, né, que foram afetados. Então, foram 23.615 animais, 22.135 bovinos, ovinos e suínos. Isso no gráfico, olha só, representa que a grande maioria foram os bovinos, né? Pode passar, Dandara. Aqui representa a área média, né, de cultivo por produtores que responderam. Então, representa 477 hectares. De soja, a média diária do produtor é 221 hectares. De arroz, 64,1 hectares. E de trigo, 30 hectares. A grande maioria, de novo, né, de área, a gente está falando de soja. 70,1%, então, dessa área que a gente encontrou, que eles responderam, são produtores de soja. Aí a gente fez algumas perguntas lá nesse formulário, né? Como seu negócio foi afetado pela enchente? Então, 539 respostas, 63,5% responderam que foram muito impactados, 34% responderam que foram parcialmente impactados, e aqui não deu nem para computar, porque foram poucas pessoas que não foram impactadas realmente com tudo que aconteceu. Nessas perguntas, nós perguntamos qual foi a forma, né, que tivemos os prejuízos ali. Então, eles responderam que tiveram grãos ardidos, brotados, podres, germinados, com umidade acima do normal. Enfim, isso no próximo gráfico vai mostrar aqui, ó.
52,7%, então, foi por causa de grãos ardidos, 19,9% grãos brotados nas lavouras, 15,1% grão podre, 6,8% grão germinado e 5,5% grão acima da umidade. Isso aqui representa realmente o cenário, tá? Essa semana teve muitas pessoas que descarregaram carretas e carretas de soja fora, porque nenhuma cooperativa, nenhuma empresa mais quer aceitar a soja que a gente está colhendo. Então, isso realmente não está mais valendo a pena. Próximo gráfico, Dandara. Aí nós perguntamos, hoje o seu endividamento é? 536 pessoas responderam que 59,5% seriam tudo, custeio, investimento, comercialização e arrendamento. 27,4% estão falando que o endividamento hoje do agricultor é custeio, 9,7% é investimento e 59%, a grande maioria, está englobando tudo, né? Pode passar, Nandara. Então, baseado em tudo isso que a gente perguntou, o total de endividamento por custeio entre os produtores rurais que responderam o questionário, tá? Ficaria em torno de quase 250 mil reais. A média, então, desse endividamento por custeio, né, daquele pessoal que respondeu, é em torno de 415 mil reais. Pode passar, Dandara. Esse gráfico mostra também o tamanho, né, a porcentagem do endividamento. Então, 38,6% do pessoal respondeu que devem em torno de 50 a 500 mil reais, 23,9% que respondeu disse que deve de 500 mil a 1 milhão, 16,7% responderam que deve de 1 milhão a 2 milhões, 10,9% responderam que deve acima de 2 milhões e 10% não souberam responder aí o valor que eles estão devendo atualmente. Perguntamos se esse pessoal também devia, né, contas de safras passadas que tinham renegociado, como que isso iria funcionar. De 534 respostas, nós tivemos 59,4% do pessoal que respondeu sim, possui dívidas renegociadas para pagar este ano. Aí a gente perguntou também quanto que dessas pessoas que estão endividadas, que perderam suas lavouras agora, né, dos produtores, quanto que esse pessoal emprega atualmente, tá? Das 539 respostas, 49,4% responderam que empregam de 1 a 5 colaboradores, 28% responderam que não possuem colaboradores e 8,9% responderam que empregam de 6 a 10 colaboradores. E aí teve algumas outras respostas ali, mas teve até uma pessoa que emprega acima de 120 colaboradores. Considerando tudo que a gente viveu, né, o momento agora que a gente está vivendo, se esses produtores pretendem tomar medidas como suspensão de contratos ou implementação de férias coletivas, enfim. De 475 respostas, 40,4% responderam que sim, né? Pretendem demitir, enfim, vão ter que fazer alguma coisa com esse pessoal em função de que não vão ter como pagar esses colaboradores, né? 29,5% disseram que não e 30% talvez, ainda estão pensando como vão resolver tudo isso. E a grande pergunta é, você, produtor, precisa de crédito para continuar, para retomar? De 539 respostas, 96,5% responderam que sim. Então, eu acho que acabou, né, Dandara?
Tem mais uma. Qual a expectativa para o seu negócio nos últimos 2 meses? A pergunta é, né, como você se sente perante tudo que está acontecendo e alguma coisa que nós vamos ter que resolver? 60,4% de todo mundo que respondeu está muito pessimista, tá? Quer dizer, está muito preocupado. Como é que nós vamos conseguir continuar no agronegócio? 19% responderam que estão pessimistas, né? Que vão ter que reduzir, vender, vão ter que fazer alguma coisa para cumprir com as contas. 16% não souberam responder ainda, não sabem ao certo, né? Como é que vai ficar as suas lavouras, o seu negócio. Então, disso tudo aqui, o que eu posso dizer para vocês, é que isso é uma pequena realidade, tá? De 550 pessoas que responderam dentro do nosso grupo, né? De 2.025 pessoas. E mostra também como nós estamos se sentindo agora. A gente está sem amparo totalmente, de não saber nem o que fazer, se realmente vale a pena continuar, se vale a pena colher. O que a gente está colhendo, a gente está colocando fora, literalmente. É literalmente, não tem o que fazer. E essa grande maioria que respondeu isso tudo são produtores de tamanho médio, quer dizer, não possuem silo próprio, não tem armazém, não tem aonde guardar, não tem o que fazer com essa soja podre que está saindo. Então, eu acho que o nosso movimento está aí pedindo, por favor, suplicando para que as autoridades realmente aceitem, né, a proposta que a Farsul enviou ao ministro, que, ao nosso ver, é a única saída que a gente tem. É o único modo que nós vamos continuar e, se Deus quiser, poder tocar a vida daqui para frente assim. Senão, muita gente realmente vai parar. E isso vai impactar muito todo mundo que teve algum tipo de prejuízo na cidade. Muito obrigado, Grazi. É sempre duro nós vermos o teu depoimento e, e olharmos os números, né? Não é a primeira vez que eu estou olhando essa pesquisa, mas toda vez que a gente enfrenta esses números, dói muito. Eu quero já avisar todos os jornalistas que estão aqui que tão logo termine a nossa coletiva, o Gerson vai deixar disponível a apresentação da Grazi e os contatos dela estão lá tá lá no final, como vocês mesmos presenciaram. Eu fiz uma conta, tá? A partir desse levantamento, nós pegamos estes produtores e fomos ver, pelo estudo que o Serasa fez, com análise de satélite, quanto que seria, então, o prejuízo das áreas que foram inundadas, tá? Nós estamos falando das áreas inundadas. Dá um pouco menos de 3 bilhões. Então, isto é menos da metade do que o governo vai gastar com importação de arroz. Menos da metade. E isto para perdoar as dívidas, para pagar as dívidas de todo mundo. Menos da metade do que vai gastar com arroz. E ninguém está pedindo perdão. Nós estamos pedindo um meio de poder pagar. Estamos pedindo um parcelamento em 15 anos, com 2 anos de carência, com juro de 3% ao ano. Ninguém está pedindo perdão. Mas se o governo quisesse perdoar, o custo é a metade do que ele está gastando, menos da metade do que ele pretende gastar importando arroz da Tailândia e gerando um problema para os produtores de arroz pior do que a própria enchente. Presidente, eu acho que os números são esses. Vocês, Gerson, presidente, podemos abrir para os questionamentos. Tá, então, como eu pedi ali as inscrições pelo chat, o primeiro é o Alex Soares. Boa tarde, amigos. Me ouvem bem? Muito bem, muito bem. Pode falar, Alex. Parabéns aí por esse trabalho a menina que passou para nós aí. Eu acho que é importante a gente ter esses números, mas mesmo assim eles trazem, né, apenas uma amostragem, né, do que realmente temos de realidade nesse momento, né?
Me parece que essa questão da soja aí, presidente, eu gostaria que o Antônio também falasse a respeito, ela atinge potencialmente a metade sul do estado, né? Porque na metade norte temos algumas perdas, mas elas são mais mínimas, mais pequenas, né? Eu gostaria de estender um pouquinho isso aí, e eu gostaria que o senhor falasse da visão de vocês, tanto o Antônio como o Gideão, em relação também à pecuária e a outras perdas aí bastante fortes que nós estamos tendo aí na proteína animal também. Acho que ninguém melhor do que o próprio presidente, que está colhendo soja ardida lá na propriedade dele, e agora no almoço se queixava que não sabe como é que vai nascer a pastagem para o inverno. Então, acho que nada melhor do que um caso concreto. Eu acho que nós tínhamos que fazer um zoneamento do estado, Alex, porque na realidade, a metade norte do Rio Grande do Sul, que é o grande celeiro de soja do estado, a metade sul é uma nova fronteira agrícola e com uma janela bem atrasada, porque aconteceu isso lá na safra passada. Possivelmente, até se não tivesse atrasado a janela, a situação teria sido infinitamente pior, que ainda tem alguma soja mais do tarde que ainda pode se viabilizar, dependendo do que está acontecendo hoje, né? Porque não para de chover aqui, né? Mas na realidade, nós na metade norte que colheu a soja, nós temos grandes prejuízos na área de suinocultura, avicultura e pecuária leiteira. Grandes prejuízos aí. Já está nos chegando aqui os montantes de que se perdeu de suínos, se perdeu de frangos, etc, etc. Né? E na pecuária leiteira, que além de ter também se perdido animais, ainda estamos lutando muito para manter o rumen dessas vacas funcionando com algum produto, algum feno, algum pré-secado, alguma ração que estão nos doando até o presente momento. Isso é uma realidade. Agora, este levantamento que a Grazi está fazendo, que dá muito bem um retrato, porque se nós olharmos a nossa agricultura costeira, que também já praticamente tinha colhido arroz, quando veio os impactos, nos faltava, creio que 15%, 16%, segundo o IRGA, para se colher de arroz, né? E assim mesmo ainda está se conseguindo colher alguma coisa, aqueles que não ficaram embaixo d'água, evidentemente, ainda está conseguindo para fechar a colheita, ainda está saindo alguma coisa, mas de qualquer maneira, esta região aí praticamente perdeu a soja. Todas as terras baixas, que era uma nova fronteira agrícola, aí praticamente a perda de 100%. O pessoal tinha começado a colher e vieram essas enchentes e a soja ficou embaixo d'água, não tem o que fazer, não tem o que fazer. E realmente, esse levantamento da Grazi que é uma grande realidade. Nós ainda temos muita soja para colher na metade sul. Ainda hoje eu vinha pela BR-290, que eu saí de Bagé hoje de manhã, além da minha casa, que eu ainda tenho muita soja para frente para colher, estava ao longo da 290, creio que não baixa de 40% de lavouras que não foram nem tocadas ainda. Ou seja, então, esse levantamento da Grazi coloca uma realidade muito, muito precisa, uma amostragem muito boa, eu diria assim, que em biologia nada, isso não é matemática, né? É biologia, mas é uma amostragem muito boa da realidade do que está acontecendo. Realmente, impactando esta chuva na dívida que vem detrás, que a Grazi demonstrou muito bem, inviabiliza muita propriedade, sim, não temos a menor dúvida. E não vamos falar naquelas que ficaram totalmente embaixo d'água. Aí sim, aí é terra arrasada. Se o senhor me permite, presidente, o que seria ideal, o que foi, gostaria que o senhor reiterasse para nós aí, o que foi pedido para o Ministério, o que seria o ideal em termos de atendimento nesse momento de forma emergencial? Olha, eu acho que emergencial não tem mais nada. Emergencial é o que salvaram as vidas e agora nós vamos sair a campo, nós, Senar, vamos sair a campo. Nós estamos com um recurso do Senar Nacional de 100 milhões de reais para fazer atendimentos emergenciais. Nós estamos largando a nossa TEG, Assistência Técnica e Gerencial do Senar, para prospectar as propriedades que estão realmente aí nesse eixo dos grandes rios, que realmente aí onde foram dramaticamente afetados, para começarmos a ajudar, a fazer limpeza, a fazer recuperação, a criar a vida, fazer a vida retornar. Então, isso é um trabalho que nós vamos fazer já a partir de amanhã, onde nós estaremos em loco, a nossa equipe Senar Farsul, estaremos visitando, sim, essas propriedades até o fim da semana,
todas essas propriedades, essa região mais afetada, para vermos que tipo de auxílio rapidamente nós podemos fazer. Limpeza, contratação de hora-máquina, ainda continuar levando comida para as vacas, enfim, ver o que o produtor precisa na casa dele, o que levou, o que não levou, aonde nós podemos ajudar. E a expectativa, Alex, é termos um anúncio daquilo que foi pedido. O que foi pedido foi baseado na realidade que os produtores estão enfrentando. Que é crédito, né, Antônio? Sim, que é uma linha nova que os produtores possam acessar e, uma vez acessando essa linha, possam sanear os pagamentos que vencem este ano dentro do sistema bancário, do sistema financeiro, digamos assim, bem como os seus compromissos com cooperativas, com revendas de insumo, com aquilo que está fora do sistema financeiro. Porque, na realidade, Alex, na situação que está, o produtor não consegue pagar as contas. Se ele não consegue pagar o sistema financeiro, ele está fora. O sistema financeiro também já vem com duas. Nós vimos com 2 renegociações da seca passada e retrasado, onde deixamos de colher 30 milhões de toneladas de grãos. Então, realmente, nós precisamos, para o estado do Rio Grande do Sul, medidas excepcionais, não estão no MCR. São medidas excepcionais para uma condição excepcional, onde temos que fazer algo parecido com o que já se fez no Brasil no passado. Tem que bloquear as dívidas dos produtores para eles poderem ter a capacidade de pagamento diluída ao longo do tempo, porque aí ele fica com capacidade de pagamento e poder acessar a novos créditos, porque senão ele não se levanta. Essa é a realidade. Fernanda Farias. Oi, boa tarde. Tudo bem, presidente? Boa tarde da Luz, boa tarde, Grazi. Eu tenho algumas dúvidas aqui, mas se o senhor puder, em primeiro lugar, eu me perdi um pouco nesses números. A gente não consegue ter uma ideia nesta amostragem de um prejuízo provocado nessas propriedades. Eu vi ali, tem uma média, né, uma média por produtor e tal, mas assim, o Daluz até falou, seriam 3 bilhões hoje que seriam necessários para o Estado para tudo, para as dívidas anteriores e para os estragos atuais. Seria esse um valor, assim, que seria necessário do governo federal disponibilizar? Dá para falar em 3 bilhões? Tá. São duas coisas, tá? Uma coisa são aquelas perdas daquelas propriedades que inundaram, dentro dos grãos, do que se perdeu com grãos, que é o cálculo que eu fiz aqui com vocês, que chega a 3 bilhões. Só que também tem as perdas que ainda estão acontecendo e que nós não temos condições de medi-las ainda, que é toda essa soja a colher, que a cada dia que passa sem colheita, com chuva, ele vai perdendo qualidade, vai perdendo produtividade e nós vamos, consequentemente, perdendo produto. Isto ainda é uma perda que está acontecendo. A conta que nós fizemos é apenas aonde foi inundado. E aonde foi inundado, também existem perdas que são perdas de capital, digamos assim, e não de produto, que é a perda da máquina, a perda da benfeitoria, a perda da estrada que vai ter que ser reconstruída. São aquelas perdas infraestruturais, que não dizem respeito ao produto perdido, mas à capacidade de seguir produzindo. Estas ainda estão sendo levantadas. Inclusive, presidente, amanhã está saindo num roteiro aqui pelo Estado do Rio Grande do Sul, para justamente nós tentarmos levantar estes prejuízos, que são imensos e são difíceis de serem medidos. Os produtores mesmos, individualmente, eles têm dificuldade de saber o quanto vai custar se recuperar. Mas aí nós estamos falando de um número de uma ordem bem superior. Sim. Eu só queria ver, Fernanda, que veja bem, nós nunca lidamos com essa situação, vamos ser claros. Isso é algo inédito, acho que no nosso Brasil, o que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul. Nós, como dirigentes da nossa federação e do nosso Senar, respaldados pelo Senar Central, tanto é que o Daniel Carrara, que é o nosso superintendente de Brasília, do Brasil, né, está chegando na Farsul agora, está vindo via Florianópolis, que nós estamos sem aeroporto, né? Passagem, bom, até isso.
E é bom que eu quero lembrar o seguinte, um pequeno grande detalhe, viu? Quem está tirando a água do aeroporto Salgado Filho são os arrozeiros, que estão lá com as suas bombas, suas máquinas, seus tratores, tirando a água do aeroporto. Veja a importância dessa categoria fazendo um trabalho espetacular para a sociedade brasileira, sociedade gaúcha e brasileira como um todo, já que nós estamos sem aeroporto. Onde nós vamos sair a campo para termos uma ideia, nós fazermos contato com essas pessoas, esses produtores, e diga passagem, na maioria são pequenos, é o pessoal mais da avicultura, da suinocultura, etc., que estão aí no vale do Taquari, estão no Vale do Jacuí, enfim, essa região aí, mais ainda a região de Bento Gonçalves, que nós estaremos conversando em loco, vendo a necessidade, para vermos como nós, Senar, podemos utilizar os nossos recursos para colocar o produtor minimamente em pé, a começar a trabalhar. Claro que daí para frente ele vai precisar de crédito, ele vai precisar de recurso, senão ele não vai caminhar. Mas nós vamos dar a estrutura mínima, que é o que nós podemos fazer. Tem uma ideia do número de propriedades, esse roteiro, até o final da semana? Sim, até o final da semana vamos te dar o nosso roteiro, sempre que já está pré-estabelecido, começamos amanhã, depois da manhã, e terça, quarta e quinta. Tá. E a partir, e já estamos com técnicos da TEG, da nossa TEG Senar RS, tem outros cenários do Brasil que também querem nos ajudar, para ver se, não sei se temos capacidade, que acredito que temos, mas também os outros cenários estarão nos ajudando, e evidentemente que já estamos fazendo levantamento de campo. Agora, o que nós precisamos é rapidamente operacionalizar isso aí o mais breve possível, para começar realmente a ajudar esses produtores. Tá bom? Tá. Sobre a visita do ministro, vocês já tiveram reuniões com ele, o que mudou na expectativa de vocês em relação a uma resposta mais efetiva, já que até agora o que foi feito não... É o que está aí, né? O que foi apresentado. O que mudou? Vocês estão mais otimistas? Por quê? O que pode trazer de novidade para o ministro? O Fernando Farias, o nosso pedido está na mão do ministro, porque ele fez 2 reuniões conosco por videoconferência com os nossos sindicatos rurais, onde nós colocamos esse pedido, essa carta da Farsul para o ministro, justamente nesse sentido, que são 15 anos de prazo, em 15 parcelas, 2 anos de carência e 3% de juros ao ano, para podermos o produtor ficar bloqueado com as suas dívidas e poder, porque aí, se isto aqui for atendido, evidentemente que a capacidade de pagamento do produtor se renova, obviamente, porque banco avalia a sua capacidade de pagamento ao longo do tempo. Se tu tens um prazo de 15 anos, então nós não precisamos nada tão excepcional assim, que isto aqui já realmente nos atende, e é por isso que estamos trabalhando nesse sentido. Agora, eu hoje recebi o convite do MAPA para ir receber o ministro amanhã em Santa Cruz, que está escrito o seguinte: na próxima terça-feira, 28 de maio de 2024, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, estará em Santa Cruz do Sul para o lançamento do gabinete itinerante do MAPA. Ótimo, tá? Ele está se comprometendo com o que ele nos disse. Eu vou ao Rio Grande. Só que aí, do MAPA no RS, só que aí nos preocupa um pouco. E entrega de máquinas conforme convite abaixo. Mas para um pouquinho. Entrega de máquina não é questão do Ministério da Agricultura. Isso aqui são emendas parlamentares que estão financiando esses equipamentos. Isto aqui não traz solução para o produtor, traz solução para as prefeituras, em parte, eu diria assim, porque vão ajudar a reconstruir a infraestrutura. Ótimo. Toda ajuda é bem-vinda, muito bem-vinda. Nós esperamos muito mais. Pois é, eu vou deixar os colegas falarem aí, mas depois eu complemento essa questão. Presidente Conrad, posso fazer uma manifestação? Você ia dar um espaço, Conrad, deixa para intervir no final, por favor. Deixa a empresa dos inquiridos, depois no final tu entra, por favor. Não me leva a... Só isso aí. Clarice Couto. Tá onde? Olá, eu aqui. Boa tarde a todos. Eu primeiro queria confirmar os 3 bilhões, mas o Antônio da Luz já confirmou, né, quais são as condições a que se referem e o prazo também. Eu só queria um complemento
esse valor estimado de 467 milhões de prejuízo, a gente pode olhar ele como, sei lá, o prejuízo mínimo que essas propriedades. Eu não queria entender se essas propriedades, esse valor se refere a propriedades que estão inundadas, está dentro dos 3 bilhões, ou se é um valor adicional aos 3 bilhões, e é um valor mínimo, pode aumentar, porque como aqui é a média, né? A média pega valores menores, maiores, só para eu saber exatamente se a gente pode falar que é pelo menos 467 milhões, e se ele está dentro dos 3 bi ou se ele está fora. Clarice, muito boa tua pergunta. Me permite explicar algo que eu estava falando ali no chat e, e aí a gente tenta pelo menos deixar o mais claro possível. Esses 467 milhões se referem apenas à amostra, que foi daqueles que responderam. Então o número ele é bem maior do que esse. O que nós fizemos? Multiplicamos pelo estudo que o Serasa Experian fez apenas sobre a área que foi inundada. Só naquilo aonde inundou, nós vamos para 3 bi. Mas nós temos uma série de outras áreas que não foram inundadas, que também foram afetadas pelo excesso de chuvas. Esse excesso de chuvas faz com que as perdas elas ainda estejam acontecendo. Se nós fizermos uma medição hoje, amanhã o número é diferente, porque como nós estamos já atrasados na colheita por conta do excesso de chuvas, cada dia que nós não colhemos, essas perdas elas aumentam. Então, esses 3 bi, nós estamos nos referindo àquilo que nós não temos a menor dúvida que se perdeu, que foi aonde inundou. Agora, todas essas outras perdas, vamos lá, vou pegar o caso de 2 pessoas que estão aqui, a Grazi e o presidente Gedeão. Cada dia que eles não conseguem colher porque está chovendo, como está agora, nós temos grãos que apodrecem, grãos que rebrotam, grãos que caem da vagem, grãos que ficam ardidos, então, que não tem valor comercial. Então, nós ainda não temos como saber o valor final da perda, porque ela ainda está acontecendo, em termos de produto. Há um outro conjunto de perdas que nós também não temos condições de trazer um número neste momento, que é aquela parte física. Dos ativos, né? Perdão, de infraestrutura, de capital, da estrutura para seguir produzindo nas próximas safras. Então, assim, os 467 milhões, eles estão dentro dos 3 bilhões, e, na verdade, possivelmente, os 3 bilhões são muito mais do que 3 bilhões, né? Sim, isso é só na área, e com certeza, porque esses 3 bilhões é só da área inundada. Tá. E um complemento sobre a linha de crédito, até estava lendo as respostas aqui, né? Então, assim, o pleito para o governo, com essa linha de 15 anos aí de amortização, seria mais ou menos os 3 bilhões. Como é que isso se daria? O governo anteciparia as instituições financeiras, as revendas de insumos, cooperativas, os pagamentos, e aí os produtores pagariam ao governo? Como é que vocês imaginam viabilizar essa linha, né? Porque hoje a estrutura é outra de distribuição do dinheiro, né? Nesse caso, vocês teriam que adiantar pagamento para banco? Como é que seria? Ótimo. Não, na ideia, a nossa proposta, ela é seguir funcionando do mesmo jeito que funciona hoje, através do sistema financeiro. O governo, o sistema financeiro abre uma linha nova, aonde há um fundo garantidor do governo, um fundo de aval, que aliás até foi uma gestão do próprio ministro, e o que o papel do governo, além do fundo de aval, dar o subsídio para a redução do juro. E com esta linha que o produtor acessa, ele quita os compromissos passados junto ao sistema financeiro, aqueles que ele tem fora do sistema financeiro, e fica com uma única dívida. Uma dívida de longo prazo e não de curto prazo, porque o grande problema, Clarice, são as dívidas de curto prazo, porque elas só podem ser pagas com esta safra.
Agora, se nós pegarmos os passivos de curto prazo e pudermos pagá-la com 15 safras, aí o recomeço dos produtores fica garantido. Mas aí o governo, então, faria esse pagamento aos bancos, porque a dívida também é com os bancos, né? Tem o subsídio na taxa, mas também tem o dinheiro custeio, por exemplo, que deveria ser pago esse ano e que não tem Não, como ser pago, né? não, porque o governo não precisa botar esse dinheiro na mão do produtor. Os próprios bancos emprestam para os produtores e os produtores, com este dinheiro, pagam as outras dívidas. O dinheiro não sai do governo, sai dos próprios bancos, não Tá. do sistema financeiro. Só que o sistema financeiro abre uma linha nova, de longo prazo. O governo, o banco trabalha com custeio, com comercialização e com investimento. Investimento é só para comprar equipamentos, enfim. Nós não temos uma linha de longo prazo para giro. Esta é uma linha de giro de longo prazo. Entendi. E aí o governo ajuda no custeio da taxa, né? Tá ótimo, obrigada. O presidente me lembra aqui, inclusive, que o Ministério do Desenvolvimento Agrário já fez alguns anúncios de uma linha nesses termos, não exatamente nos prazos que nós propusemos, mas com um formato muito parecido com o que nós propusemos ao governo. Quando a gente propôs, nós não fizemos uma proposta para este ou para aquele, nós fizemos para todos os produtores gaúchos, porque a enchente ela não escolheu entre pequeno, médio ou demais. E o MDA já tem alguns anúncios para Pronaf e Pronamp. Demais produtores é dentro do Ministério da Agricultura. Por isso que nós estamos com uma expectativa muito grande por um anúncio amanhã. E é uma colocação do ministro Carlos Fávaro, esperamos que ele já anuncie amanhã, que ele estaria trabalhando numa linha de 500 milhões de reais para subsídio ao prêmio de seguro só para o estado do Rio Grande do Sul e também um fundo de aval do governo federal, que poderia facilitar esses mecanismos, que se não tiver fundo de aval também não funciona. É promessa do ministro, vamos ver se ele anuncia isso amanhã, né? E é bom lembrar também que o seguro rural ele teve um retrocesso no último plano safra. Ele sequer foi mencionado nas falas, ele sequer estava no material que foi distribuído para a imprensa. Em nenhum momento seguro rural apareceu, seja no escrito, seja nas falas, e nós tivemos uma redução do orçamento para um pouquinho mais da metade do valor. Se nós estivéssemos bem segurados, e houve um retrocesso muito grande no Proagro. Se nós tivéssemos um bom Proagro e um bom seguro rural, seguramente essa coletiva não estaria acontecendo hoje. Só uma checagem, Gedeão, você falou que a promessa do governo é de 500 milhões para qual programa, linha mesmo? Só para o seguro no estado do Rio Grande do Sul, para subsídio do prêmio ao seguro. Isso ele já falou. Veja bem, não chega 1 bilhão para o Brasil, né? E o plano safra passado nem falou direito nesse assunto, né, Antônio? Nem direito nem errado. Nem direito nem errado, não falou, não. Liga aí. Não falou? Não falou no assunto. No plano passado. E agora ele está falando que teria que ter, só para o estado do Rio Grande do Sul, 500 milhões de reais para subsidiar o prêmio, para que as pessoas possam fazer seguro. Porque do jeito que foi colocado ano passado, praticamente, e aqui nós temos um especialista em seguro, que é o Elmar Kovac, nosso vice-presidente, que vai falar depois aí para vocês, praticamente nós não tivemos seguro. Essa lavoura está sem seguro, porque além de não ter tido prêmio subsidiado, também a parte segurada foi lá para baixo. Então os produtores não fizeram seguro. João Nakamura. Boa tarde, me escutam? Sim, pode falar, João. Show.
Bom, a pesquisa que a Grazi apontou, né, tem a perspectiva dos produtores nesse curto prazo, para os próximos 2 meses, né? Eu queria saber se a Farsul, o SOS Agro, tem alguma estimativa de quanto tempo vai levar para esses produtores conseguirem se recuperar, de toda a produção conseguir voltar a ser o que era antes, né? Posso Alguém responder? pode? Pode. Então, o que nós, produtores, estamos sentindo é que vai levar no mínimo 10 anos. Porque no primeiro momento a gente está falando em prejuízo que não conseguimos colher a produção, de máquinas que perdemos, de estrutura, infraestrutura, galpões, enfim. Mas a gente tem que lembrar também que a gente perdeu solo, nós perdemos terras. Então, todo aquele trabalho que eu, como produtora, vinha fazendo há 15 anos dentro da minha propriedade, com 1.000 milímetros em um mês, foi tudo embora. Foi tudo embora. E é por isso que a gente só pede que a gente tenha um fôlego a mais, que a gente tenha tempo para poder trabalhar e se restabelecer novamente. Só uma coisa, João, que eu acho importante, a Grazi foi muito precisa, é só para deixar claro, porque nem todo mundo tem o convívio com as especificidades do processo produtivo. Quando ela fala em 10 anos, não significa que só daqui 10 anos vai conseguir ter produção, tá? Se nós tivermos uma recomposição dessas dívidas, a safra 25 vai ser plantada integralmente, sempre para voltar para os níveis de qualidade de solo, etc., é que leva mais ou menos 10 anos, é só para deixar claro esse ponto. Ok, tem ali uma questão da Isadora no chat ali, sobre, não sei, mas acho que direcionado a Grazi, ela que comandou ali, coordenou a pesquisa, sobre a questão do número de participantes e quer fazer a pergunta ali, Isadora? A Isadora tá aí? Eu tô aqui, desculpa, vocês me escutam? Sim. Pode fazer a pergunta. Na verdade, eu queria checar realmente a ordem ali do levantamento, porque a gente percebeu que são 550 respondentes, mas nem todas as perguntas nem foram respondidas por esse hall de produtores. Então, quando a gente fala dos 467 mil, por exemplo, tem ali uma referência a 300 e tantos respondentes. É isso mesmo? Então, nem todas as perguntas foram respondidas, e aí o prejuízo é para alguns dentro desse número, também já é um número parcelado, né, do número de produtores do Rio Grande do Sul. Então, é só uma checagem. Obrigada. Então, Isa, o que que acontece? Teve alguns produtores que não quiseram falar de números, talvez por achar que nós iríamos passar, sei lá, essa informação para qualquer outro lugar. Então, o que a gente tem, aqueles 400 e poucos milhões ali, é a média de quem respondeu. Esse número é muito, muito maior. Se você levar em consideração que a metade são 200, são Pronamp, que isso é médio produtor, que a média do Pronamp é 220 hectares, que já tinha colhido, faltava colher 60% das lavouras, isso dá quase que em média, sei lá, 8 mil sacas que deixaram de conseguir colher em estado normal. 8 mil sacas vezes R$ 120 são quase 900 mil, 960 mil reais por produtor. Você entende? Então, esse número é muito maior. Essa amostragem que a gente fez foi dentro do nosso grupo, né, desses 2 mil produtores que estão ali junto com a gente. Desses 500 e poucos responderam todo o formulário, mas algumas respostas vieram em branco. Por isso que a gente tem o número de resposta e a média por produtor. Perfeito. E aí, só também para uma nova checagem, eu anotei aqui uma média de 500 mil de prejuízo, então, por produtor. Se a gente dividisse isso por produtor, seria, em média, mais um número que vai ser muito maior, provavelmente, certo? Certo, isso mesmo. Perfeito. Obrigada, gente. A Aldrin ali também, que fez um questionamento, se quiser fazer aqui, Aldrin.
Posso ter uma fala em relação aos dados? Pode dar. 1.400.000 de média de prejuízo em decorrência a perdas da chuva. Mas só de custeio, em média, os produtores têm R$ 415.000 um pelo outro. Então, não é só esses R$ 500.000. É que 415 mil de custeio, mais R$ 1.391.000 de prejuízo um pelo outro em relação ao excesso de chuvas. Tá, então, agora, desculpa passar à frente da Audrey, só para ter certeza com a fala da Dandara. Então, esses 500 mil a gente não considera. O melhor número a ser utilizado, até para a gente escrever aqui a informação, é 1,4 mil de prejuízo com as chuvas, 415 mil só de custeio. Exatamente. Perfeito, obrigada. Isadora, uma coisa é a dívida que tem que ser paga, outra coisa é o prejuízo que foi configurado com estes eventos. As duas informações estão corretas, cada uma localizada numa parte. Aldrin? Vocês me ouvem? Sim. Então, eu queria mais confirmar o que vocês estão pedindo. É uma linha de crédito com 15 anos para pagamento das dívidas, 2 anos de carência e juros de 3% ao ano, né? Isso aí. Perfeito. Obrigada, gente. Roberto Samura? Oi, preferem que eu fale aqui? Pode falar, Roberto. Não, então, muito se falou em perdas financeiras aí, né? A gente também tem uma preocupação sobre as perdas em volumes, né? Vocês têm ideia de quanto se perdeu no estado? A gente tá vendo aí consultorias falando em perdas de soja de 2 a 3 milhões de toneladas, né? Arroz parece que é um pouco menos, até pelo levantamento que vocês fizeram. E queria só confirmar se essa estimativa de perdas financeiras, 3 bilhões de reais, se é o piso que vocês estão pedindo como um valor para renegociação das dívidas, né? Alongamento das dívidas. Bom, começando pelo fim, sim, é um piso, porque as perdas, infelizmente, a cada dia que se deixa de colher, nós temos um aumento nas perdas, né? Então, isto é crescente. A tua primeira pergunta, eu não lembro, podia repetir, por favor? Sim, sobre a questão dos volumes de perdas nas lavouras e se as perdas em silos, se elas podem vir a ser algo mais relevante. Quanto às perdas na lavoura, tá? A própria Conab fez um levantamento que foi divulgado na semana passada, foi o 8º levantamento de safra, onde eles deram uma atenção muito grande aqui para o Rio Grande do Sul, fizeram inclusive análise por satélite, etc. A perda em volume, ela conhecida, né, que já tinha até este momento, ela dá mais ou menos 1 milhão de toneladas de grãos, onde arroz é a menor parte das perdas, a maior parte, de fato, é a soja. Só que lembrando que essas perdas, elas, principalmente na soja, elas são crescentes em virtude da continuidade do mal. Mais alguma pergunta, ou então eu vou passar para o presidente ali para a gente caminhar para fechamento, né? O nosso vice-presidente agora, o Omar Conrad, aí vai se pronunciar. Boa tarde, presidente, Antônio, Graci e as demais, a imprensa. Eu só queria fazer algumas considerações, porque a gente trabalha também, além de estar no Sistema Farsul, como produtor e como participante da situação de consultoria e projetos para produtores rurais. O problema desta safra, ele vem se agravando de forma significativa por duas razões muito simples, que o Antônio da Luz
através dos seus dados econômicos, já amplamente divulgado e colocado, ó, na safra do ano passado, nós perdemos 39%, ou seja, 8 milhões de toneladas no que diz respeito à soja, tá? E na safra anterior, safra 22, nós perdemos 47%. E aí com um agravante muito maior, porque nós tivemos o maior custo de produção naquele ano, que o soja estava valendo em todo o Brasil, em todo o mundo, em função do efeito pandemia. Valia R$ 180, os custos dos fertilizantes foi a 5.200, do glifosato foi a 106, 107, que hoje é 26, o fertilizante é 2.200, quer dizer, então nós tivemos um custo naquela safra de praticamente 42% a mais por dados econômicos do Departamento Econômico da Farsul em relação à safra 21. Então, um incremento de 42% do custo. E na hora de vender a soja, ao preço de 180, que gerou esse custo, o soja voltou a 125, quer dizer, perdemos 44% também no preço, além do potencial produtivo, que reduziu também 49% em 2022. Então, quer dizer, esse acumulado de posições que se vem colocando nas contas dos produtores, ele vem da safra 21, 22, 22, 23. E por uma razão muito simples, tem uma reportagem que foi feita até, que colocávamos em janeiro, a Farsul se manifestou colocando que o Rio Grande estaria por conta e risco, porque o seguro, que era 9, 8, 9%, passou a 14%, depois foi a 20%, e que ele amparava 40 sacos, veio para 29%, no outro ano veio para 20%, quer dizer, 20% de custo para amparar 20 sacos por hectare, ninguém fez. Então, razão pela qual nós não tínhamos seguro nos últimos 2 anos. E esse é o motivo, então, que o produtor está endividado já, com duas partes da safra, porque uma parte ele colheu, ele pagou. E agora veio essa posição novamente de perdas, que obviamente que esse ano, pelas posições de redução de preço de ano passado, 150 para 120 reais, também nós precisaríamos hoje em torno de 48 a 50 sacas para pagar os custos praticamente de custos bancários, ou seja, dos custeios que mais ou menos se equivalem aos custos operacionais, que é insumos e serviços. Então, realmente, nós ficamos numa situação bastante fragilizada e a safra seria normal, pagaria praticamente essa safra e já teríamos dificuldade de trazer as cargas colocadas nos anos anteriores por falta de seguro. E agora, que nem muito bem colocou o Antônio, ainda conseguiram estragar também, piorar muito, tanto esse ano quanto o ano seguinte, mais ainda, é o Proagro que ampara o Pronaf e o Pronamp, e também os demais. Então, realmente, tudo vem na contramão. 500 milhões, que nem foi colocado para o ministro, e o presidente falou, é um valor que diz, mas é significativo, para 1 bilhão ter 500 para o Rio Grande. E eu lhe digo e pergunto para vocês que sabem matemática, tanto quanto a nós, o que adianta eu ter uma subvenção de 20%, um seguro, com subvenção à vontade, que eu vou pagar 20% em cima de 4 mil reais, porém vai me amparar 20 sacas por hectare. Essa é a realidade do Rio Grande do Sul hoje. Então, pelas seguradoras terem aquele impacto negativo, sequenciais de 2 ou 3 safras, 19 e 20 quebrou, 21, 22, 57, 20, 21, aliás, 21, 22, 31, depois 24. Então, quer dizer, essas quebras sequenciais trouxe o impacto e as seguradoras retraíram e as resseguradoras também. Então, quer dizer, o Rio Grande ficou à mercê por conta e risco. E, infelizmente, agora veio essa situação aí que trouxe essa dificuldade ainda maior. Então, a proposição que nós já tivemos lá, eu participei e lembro muito bem da situação da agricultura, quando se deu a securitização, é porque nós estávamos devendo, de cada 100 sacos, nós estávamos devendo 300 sacos. E o plano Collor levou 76, o plano Real 56, o câmbio 25. E, obviamente, se não fosse dada aquela situação, a agricultura não teria se desenvolvido e não teria enriquecido o Brasil do jeito que participou na formação econômica desse país. Porém, inclusive no ano que se deu a securitização, nós produzimos 70 milhões no ano e no próximo ano produzimos 140, porque está tudo engessado. E eu digo o seguinte, a situação do Rio Grande é uma situação diferenciada do Brasil e se não vier uma posição similar a essa proposição que foi feita com muita
muito estudo, e obviamente, tanto jurídico quanto econômico, da nossa Farsul, através do Departamento Econômico e o Departamento Jurídico, de pedirmos 2 anos de carência, 15 anos de prazo com 3% de juro, não existirá recuperação para a maioria dos produtores e outra, não terão sequer acessibilidade a crédito rural para continuar o sistema produtivo dentro do processo que o Rio Grande contribui com 30% da produção nacional. Então, realmente, eu digo assim, Graça, vocês, eu acho que fizeram um trabalho assim muito bom, e eu coloquei esses dias e colocava para alguns amigos que que são prefeitos, eu digo o seguinte, ó, as forças políticas estão nos prefeitos e vereadores, as entidades têm a razão técnica, o conhecimento, o know-how de atravessar obstáculos. Agora, nós precisamos juntar as forças políticas, técnicas e, obviamente, da imprensa, no sentido assim, ó, vamos salvar o agronegócio do Rio Grande, que a situação é muito pior do que qualquer um de vocês, jornalistas, estão imaginando, né? Ela é tão complexa que realmente uma amostragem, que nem foi feito ali, é um valor que diz tudo, ao mesmo tempo diz nada, porque isso aí tem lavouras com perdas parciais, nós temos posições de prorrogações de anos anteriores, então tem que realmente vir uma medida que venha ao encontro dessa posição que a Farsul fez. Hoje, saiu a 12,16 e só para clarear vocês, ela é para novos créditos, quer dizer, tanto Pronamp e Pronaf para pegar novos créditos, com 3 anos de carência, 5 anos para pagar e com rebate. Mas o problema não é as dívidas futuras que nós vamos fazer. O problema é o passado, que não vai dar sequer acesso às dívidas. Então, não, só no sentido de contribuir, dizer o seguinte, ó, e é muito importante vocês, da imprensa, divulgar a necessidade que o Rio Grande, mais do que nunca, o agro do Rio Grande precisa, seja ele em qualquer atividade, inclusive na que estava mais sólida, agora foi, inclusive, dada essa importação, que já não vou nem entrar em detalhes, já foi muito bem esclarecida, vem atrapalhar, inclusive, o única que estava, acho que em condições economicamente viáveis, né? Então, nós precisamos realmente buscar soluções complementares, muito importantes, porque as grandes indústrias, e o Antônio já falava isso, tanto o setor antes da porteira quanto depois da porteira, praticamente estão semi-destruídas. Isso aí vai gerar uma dificuldade muito grande também no setor industrial e, portanto, é a agricultura que vai fazer justamente a sustentação do alimento para vocês e para toda a população gaúcha e brasileira. E eu digo assim, tenha sensibilidade que se não vier uma flexibilização nessas dívidas, obviamente vai tirar muitos produtores do sistema de crédito, como já ocorreu em anos anteriores, e seria um caos para o Rio Grande e para o agronegócio do estado do Rio Grande do Sul. Não, só um comentário sobre isso, se teve todas essas reuniões, se mostrou com dados, enfim, se levou para o ministro que não havia necessidade da importação, o ministro não sensibilizou, podemos falar assim. Você acredita que ele vai se sensibilizar com esse pleito? O senhor conta com o quê? Fernanda, eu vou deixar para o Antônio te responder, tá? Pode ser? Sério? Pode os dois, pode. Não, É mais a questão política que eu queria entender, assim, por que o senhor acredita que ele vai trazer essas boas notícias que se espera? E se não trouxer, qual é o futuro? aí é uma boa pergunta, porque na realidade nós temos grandes expectativas da vinda do ministro. Aliás, nas nossas reuniões lá no passado que eu digo, antes do dia 20, ele anunciou que viria o Estado. Inclusive, nós tínhamos sugerido Santa Maria, ele veio para Santa Cruz, mas tudo bem, não faz diferença, é Estado igual. E na realidade, o que o ministro se preocupou muito, que nós vimos, foi com a importação de arroz, não foi com salvar os produtores do Rio Grande. E isso nos preocupa, sim, porque na realidade, olha bem, eles colocaram 8 bilhões da noite para o dia para importar 1 milhão de toneladas de arroz fora do Mercosul. Porque eles descobriram que no Mercosul não tem esse arroz. E não tem porque não é necessário ter. Porque o arroz que nós temos no mercado, entre Mercosul, Rio Grande do Sul e o Brasil, o resto do Brasil, não vou dizer que o Rio Grande do Sul está fora do Brasil, né? Se produz fora do Rio Grande do Sul, no Brasil, no Rio Grande do Sul,
e no Mercosul é mais do que suficiente para o consumo brasileiro de em torno de 11 milhões de toneladas de grãos. Então não tem porquê essa importação intempestiva. Essa importação intempestiva e ainda com preço subsidiado, porque a R$ 4 que eles querem colocar no saco, deverá ter um subsídio em torno de 20% no quilo, que vai pagar o povo brasileiro. E se pegasse esses 8 bilhões e viessem aqui para ajudar os produtores rurais do Estado, não. Parece que veio para afundar mais o produtor rural do Estado. E justamente no setor que estava se reabilitando. Porque vejam bem, é importante que se pergunte, o Rio Grande do Sul já plantou 1.100.000 hectares de arroz, baixou para 900 mil hectares, justamente porque o mercado não vinha remunerando, o produtor deixou de plantar arroz e aumentou a lavoura de soja, porque encontrou no Porto de Rio Grande uma solução para a lavoura arrozeira. Olha bem, encontrou no Porto de Rio Grande uma solução para a lavoura arrozeira, via exportações de arroz e via produto soja. Agora, o produtor estava novamente se estimulando, querendo ampliar a lavoura de arroz, porque o mercado estava remunerador, aí ao redor de 100, R$ 110, não é nada extraordinário, ele já teve a R$ 140 no fim do ano passado, portanto ele veio a 110, remunerando o produtor, sem dúvida nenhuma, porque as produtividades estavam sendo muito elevadas este ano, uma boa colheita de arroz, e no entanto, insensivelmente o governo vai e coloca, olha bem, quando é que esse arroz vai chegar? Esse arroz vai chegar no segundo semestre. Ele não vai chegar agora, porque isso leva 70 a 90 dias para viabilizar uma carga da Tailândia ou de um país asiático aqui para o Brasil. Aí o governo vai pegar, empacotar, porque ele já vem beneficiado, é um arroz de pior qualidade que o nosso arroz, está abaixo da qualidade do nosso arroz, vai empacotar para largar no mercado, justamente no momento em que os produtores estão se ensaiando para a próxima safra. Se tiverem recursos, obviamente, né? Se estiverem se ensaiando para a próxima safra. O que é que acontece no produtor? Se o produto vem abaixo de R$ 100, ele não planta. Então, o governo está transferindo uma escassez de mercado para o ano 25, para a próxima safra. Não nesta, essa tem. Antônio. Eu só acrescentaria, eu acho que o que o presidente trouxe está muito completo, eu só falaria uma questão macro. Tem um ponto que as pessoas não estão se dando conta ainda, Fernanda. Esta será a maior intervenção num preço de um produto não administrado desde o início do Plano Real. Tem outro ponto, porque uma coisa é intervir em energia, em combustíveis, que já deu um monte de problema no Brasil. Mas são preços administrados. Agora, preço que não é administrado, a última vez que isso aconteceu, nós não tínhamos nem a moeda que temos hoje. Segundo ponto, tabelamento de preços, nós experimentamos nos anos 70, nós experimentamos nos anos 80, nós experimentamos até a metade dos anos 90 e nós sabemos que isto não funciona. A Argentina estava fazendo tabelamentos até bem pouco tempo atrás e nós vimos aonde deu. O governo comprar 1 milhão de toneladas de um produto bem inferior do ponto de vista de qualidade do nosso, com questões ambientais gravíssimas, porque a Tailândia, o Vietnã não tem as leis ambientais que nós temos, não tem o cuidado com o meio ambiente que tem no Brasil. E com o uso de produtos que aqui é proibido há décadas. Eu nem estou entrando nessa questão ainda. Mas pensem o seguinte, eu pego este produto com estas características e tabelo ele, ó, é R$4. O restante da produção brasileira não consegue entregar R$4, fica abaixo do custo de produzir. Fica abaixo. O que essas pessoas vão ter? Prejuízo. Por conta de uma intervenção. Aí o que acontece? Acontece o que aconteceu na Argentina. A Argentina fez isso com trigo. Sabe qual foi a consequência? Eles tiveram a menor área plantada em 110 anos. Faz 5 anos que isso aconteceu na Argentina. Posso colocar uma palavra aqui? Sim, Grazi. Enquanto a gente está fazendo essa entrevista, a gente já chegou em 180 municípios
que mandaram, né, este ofício em apoio. E o nosso movimento SOS Agro RS isso também está chegando em outros estados, tá? A gente já tem apoio de algumas cidades de Santa Catarina, de Minas Gerais, amanhã chega do Paraná, então todas essas cidades estão apoiando o pleito da Farsul. Quer dizer, todos eles reconhecem que essa é a única salvação para nós, produtores rurais aqui do Rio Grande do Sul, já que estamos vivendo a maior tragédia já registrada. Prefeituras, né, Graça? Prefeitos e vereadores. Isso. Então tá, pessoal. Se não houver mais nenhuma pergunta, quero agradecer a presença de vocês conosco. Esperamos muito e com muita expectativa a visita do ministro Carlos Fávaro amanhã em Santa Cruz do Sul. Estaremos lá, na expectativa de que venham anúncios. Seria de vital importância para a agricultura do Rio Grande do Sul. Só isso. Obrigado.